Quando o responsabiliza por seu ato, a Escritura mostra que Judas não estava predestinado a ser o traidor de Jesus. Marcos 14, 21. Ele o fez porque ele não vigiou. Lucas 6, 13, 22, 40. Quem não vigia termina vendendo ou negociando a sua fé. Já era aquele que cuidava ali do dinheiro. Dinheiro que as mulheres traziam, que as pessoas traziam para ajudar o ministério de Jesus. Aí Judas é que ficava com esse dinheiro. Quando Jesus mandava dar uma esmola a alguém, então é Judas que dava. Então ele cuidava já dessa parte. E ele amava o dinheiro. Ele queria estar sempre perto do dinheiro. Quem escolheu Judas para apóstolo? Foi o próprio Jesus. Quem ali o indicou para Jesus? O próprio Deus. Mas veja bem que dentre os discípulos de Jesus existem muitos traidores. Existem muitos amantes do dinheiro. Nós sabemos disso na igreja atual. Quantos estão traindo Jesus por causa do dinheiro? Quantos estão vendendo até os próprios irmãos? Quantos, ao invés de estarem aí orando, jejuando, estudando a Bíblia, estão cuidando de negócios, estão ocupadíssimos nos negócios? Ao invés de cuidarem do rebanho que Deus entregou para eles cuidarem, estão cuidando das riquezas, do dinheiro. Estão ocupadíssimos nisso aí. Os apóstolos, até para servir comida, disseram: não é justo fazermos isso. Nós vamos ficar cuidando dessas coisas. Nós vamos ficar cuidando de estudar a Bíblia, de orar, de jejuar, de ministrar as pessoas. Essa é a nossa tarefa. Nossa tarefa não é cuidar de coisa material. Mas hoje nós estamos vendo que os nossos líderes estão ocupadíssimos nesse material. Por isso o resultado no espiritual. Não se dedicam à oração, ao estudo da palavra de Deus, ao jejum. Não ministram batismo do Espírito Santo, nem cura, nem libertação. Não são homens usados em dons do Espírito Santo. Por quê? Porque estão ocupadíssimos na parte material, estão presos ao dinheiro. O dinheiro domina essas vidas. Veja só que estão traindo, muitos estão traindo Jesus. São amantes do dinheiro, são avarentos. Então nós vemos que Judas, ele não foi predestinado por Deus para trair Jesus. Não existe esse ensino, não existe isso na Bíblia. Então ele que tomou a decisão. Satanás veio o quê? Ele veio o quê? Como se soprar, como ajudar Judas nessa tarefa que ele queria fazer. Ele queria ganhar dinheiro. E ele viu que vendendo Jesus ele ganharia dinheiro. Satanás apenas o quê? O estimulou, deu mais ideia, vamos dizer assim, soprou mais o fogo do inferno que estava em Judas. E veja bem que a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, ficou endemoniado, cheio de demônios para fazer aquilo. Porque ele queria, não porque foi obrigado a fazer. Na parte 3 nós temos aí julgamento e condenação de Jesus. Tópico 1, na esfera religiosa. Tópico 2, na esfera política. Vamos ver então na esfera religiosa. Os conflitos entre Jesus e os líderes religiosos de Israel começaram muito cedo. Marcos 3,6. As libertações, as curas e a autoridade com que transmitia a palavra de Deus fez com que as multidões passassem a seguir Jesus. Lucas 5. Essa popularidade entre as massas provocou inveja e ciúmes dos líderes religiosos que perdiam espaço a cada dia. João 12. Para esses líderes, alguma coisa deveria ser feita e com esse intuito reuniram o Sinédrio. A decisão foi feita pela morte de Jesus, João 11. O passo seguinte foi fazer um processo formal contra Jesus, onde ele seria falsamente acusado de ser um sedicioso que fizera Israel se desviar. Então, na parte religiosa, o que aconteceu? Havia ciúme, havia inveja. Acontece muito isso na igreja. Muitas vezes as pessoas usadas por Deus não têm nem a oportunidade de pregar na igreja. São perseguidos, mal falados. É coisa interessante isso. Então veja só, aqueles religiosos tinham inveja de Jesus, porque eles não faziam milagres. Eles não expulsavam o demônio, não faziam o cego ver, surdo ouvir, aleijado andar, nada disso.
Eles nem acreditavam, muitos deles nem acreditavam nessas coisas. Então, eles começaram a ficar com inveja porque o povo queria ficar perto de Jesus. Não queria ficar perto deles. Eles viam que o povo amava Jesus, mas não amava eles. Tinham medo deles. Então eles começaram a sentir inveja. Imagine, talvez o dinheiro começou a desaparecer. Talvez muito dinheiro que antes entrava passou um pouco para Jesus, para o ministério de Jesus. Muitas vezes acontece isso. Começa a haver intriga, inveja, ódio, principalmente quando a parte material e financeira é atingida. Às vezes a igreja também começa a desaparecer um pouco mais do dinheiro, dízimo, da oferta, porque está indo para outra denominação ou para outra igreja que abriu e tal, e aí começa a haver um ódio, intriga, rancor, mágoa. Isso é terrível. Isso não é coisa de crente. Então, ali havia isso. Os sacerdotes ali, os religiosos, começaram a ficar com inveja de Jesus. E começaram então a dizer: só tem um jeito, temos que matá-lo. Então armaram um plano. Como matá-lo? Vamos arrumar testemunha falsa, porque não tem jeito de acusá-lo verdadeiramente. Não tem jeito. Ele não faz nada de errado. Então arrumaram testemunhas falsas para o acusar e prepararam todo um processo para condená-lo. Vamos ver então na esfera política agora. Tópico 2. Para os líderes religiosos, Jesus era um herege, acusado de ter blasfemado, que deveria ser tirado de cena a qualquer custo, mesmo que fosse a morte. Todavia, Israel, nos dias de Jesus, estava sob a dominação romana e os líderes judeus não poderiam conquistar o seu intento sem a aprovação do império. João 18:31. Lucas deixa claro que a acusação dos líderes judeus feita a Jesus era tríplice: desviar a nação, proibir os judeus de pagar os impostos a Roma e afirmar que ele, e não César, era rei. Lucas 23:2-5-14. Em outras palavras, Jesus foi acusado de sedição. Desviar os judeus de sua fé não era crime para Roma, mas a sedição, fazer o povo se levantar contra o império, era. Jesus, portanto, estaria levando seus discípulos a uma revolta política. Os romanos não toleravam nenhuma forma de levante contra o Estado e estipulavam para esse tipo de crime a pena capital. Então, enquanto a perseguição a Jesus era só religiosa, os judeus não poderiam entregar Jesus e dizer: não, estamos entregando ele aqui porque ele não nos obedece, não é submisso a nós. Aí os romanos não fariam nada por causa disso. Não poderiam condenar Jesus por causa disso. Então a acusação tinha que ser na área política. Então eles acusaram Jesus de dizer que ele era rei. Acusaram Jesus de estar levantando uma revolta contra os romanos. Então acusaram Jesus de começar então a programar, atacar os romanos e devolver a posse daquelas terras a Israel. Veja só, quando acusaram disso, agora os romanos disseram: opa, a acusação é seríssima, tem que ser preso. E vai até ser julgado e ser condenado à morte por causa disso. Nós temos que julgá-lo. E nós vamos ver que quando Jesus é julgado, Pilatos chega à conclusão de que não é nada disso. Herodes também chega à conclusão de que é nada disso. Eles não iam matá-lo. Mataram por causa do medo que Pilatos teve da multidão, incitada pelos religiosos. O próprio Pilatos disse que não ia matar Jesus, que não era digno de morte. Pelo julgamento dos romanos foi decidido: não, ele tem culpa de morte. Que ele pode ser no máximo corrigido. Dá chicotadas nele e pronto, vamos soltá-lo. Mas na hora do julgamento, os sacerdotes, os líderes religiosos, é que incitaram o povo a exigir então que Jesus fosse morto. E quando Pilatos viu que poderia acontecer de uma revolta, aquele povo poderia até invadir ali o palácio e matar os soldados, ter uma guerra ali, então ele decidiu matar Jesus, atender a multidão.
Na parte 4 nós temos aí a crucificação e a morte de Jesus. Tópico 1, o método. E no tópico 2, o significado. O método, então, tópico 1. A pena capital imposta pelo Império Romano aos condenados se dava através da crucificação. Os pesquisadores são unânimes em afirmar que essa era a mais cruel e dolorosa forma de execução. Joséfo, historiador judeu, informa que antes da execução os condenados eram açoitados e submetidos a todo tipo de tortura e depois crucificados do lado oposto dos muros da cidade. Cícero, historiador romano, ao se referir à crucificação, afirmou que não havia palavra para descrever ato tão horrendo. A mensagem do Império Romano era clara. Isso aconteceria com quem se levanta contra o Estado. Jesus, portanto, sofreu os horrores da cruz. De acordo com os evangelhos, ele foi açoitado, escarnecido, ridicularizado, blasfemado, torturado, forçado a levar a cruz e, por fim, crucificado. João 19, de 1 a 28. Então, a pena capital dos romanos era a crucificação. Naquele dia que Jesus foi, então, julgado ali, condenado, no dia que ele foi apresentado diante do povo para receber a condenação, veja bem que Pilatos não queria condená-lo. Mas o povo escolheu, então, soltar Barrabás. Havia um costume que dizia, olha, nesse dia aqui nós podemos soltar um acusado, perdoá-lo, e podemos colocar outra pessoa no lugar dele para ser condenado. Então nesse dia nós podemos soltar alguém. E o que aconteceu? Houve então o julgamento, Jesus foi condenado, mas não a morrer na cruz. Como o povo pediu, Pilatos atendeu. Pilatos fez o quê? Deixou a escolha do povo. Ele transferiu a sua decisão para o povo decidir no lugar dele. Então, ele pede para o povo escolher. O que vocês querem então? Olha, ele pegou e colocou uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que merecia a morte de cruz, que era o Barrabás. Ele deu uma opção, uma escolha para o povo. Olha, aqui está Barrabás, assassino. Aqui está Barrabás, ladrão. Aqui está Barrabás, que merece realmente essa pena capital. Pena capital empregada aqui é cruz, morte na cruz. Haviam outros dois que já haviam sido condenados também, que iriam morrer crucificados. Esses nem entrou ali nessa hora desse julgamento. Mas Pilatos trouxe o pior deles, o Barrabás. E disse, é claro, que eles vão condenar o Barrabás e vão deixar soltar Jesus. Então ele ainda tentou fazer isso. E é o que aconteceu. O povo escolheu. Solta Barrabás. Ou seja, solta o assassino. Solta aquele que é igual a nós mesmos. Nós amamos o pecado. E Pilatos pergunta, mas o que eu farei de Jesus? E eles então, seguindo as orientações religiosas dos líderes religiosos, invejosos, então eles disseram, crucificam. Então eles decidiram, o povo decidiu. A nação judaica, o povo, todos nós estávamos ali, naquela voz, crucificam. Todos nós. Se nós estivéssemos ali, nós faríamos a mesma coisa. Porque nós amamos o pecado. Nós amamos aqueles que fazem mal. Nós amamos. Os ídolos do mundo são pessoas péssimas, más, pessoas que vivem na prostituição, nas drogas, pessoas que não têm nenhum bom testemunho para dar. São essas pessoas que são amadas pela sociedade, que são amadas por todos. Então nós, antes de nós aceitar Jesus, nós éramos desse jeito também. Nós teríamos condenado Jesus também.